Caríssimo diácono, queridos filhos e filhas na fé aqui presentes na nossa veneranda Igreja Matriz de São Geraldo e aqueles que rezam conosco pela Rádio Cidade, pelas redes sociais. Jesus está falando do seu reino e explicando o reino através de parábolas. Domingo passado ouvíamos a parábola do semeador. Hoje, mais 3 parábolas vão nos ajudar a compreender esse reino e, sobretudo, o nosso papel neste reino. A parábola do joio e do trigo vai nos trazer grandes ensinamentos. Sobretudo nos dias de hoje, em que nós vivemos num mundo tão apressado, nós temos uma pressa incomum. Até o tempo parece que está apressado e passando muito mais rápido. Antigamente você programava uma coisa para daqui a um ano, você pensava, nossa senhora, era uma eternidade. Ontem celebrávamos o Natal, depois de amanhã já estamos chegando no Natal de novo. Então o tempo está passando assim, numa rapidez imensa. E nisso nós entramos nessa onda. Você está lá no computador, vai dar um enter, você dá 30 vezes, como se essas 30 vezes fosse apressar o computador. Isso é pressa. Nós ligamos a televisão e passamos o canal ali numa rapidez danada, sem ver. Você começa escutando uma coisa, passa para outra, muda para outra. A tal da Alexia, coitada, ela nunca toca uma música inteira, porque um está tocando, outro grita para tocar outra, outro grita para tocar outra, outro não toca essa, e a coitada fica esbaratinada. Isso é pressa. Nós estamos querendo tudo para ontem. E o Senhor vem nos ensinar que não é assim. O semeador semeou o trigo, alguém da calada da noite semeou o joio. Quando começa a nascer, eles percebem isso. Só para vocês entenderem, joio e trigo são praticamente idênticos quando ainda a planta é nova. Por isso, quando os funcionários quiseram arrancar o joio, o que o patrão falou? Espera, vamos deixar crescer primeiro, depois a gente tira o joio, queima e deixa o trigo. Por quê? Porque na pressa pode ser que eles arrancariam o trigo e deixariam o joio. Nós muitas vezes corremos esse risco. Na pressa do dia a dia, na correria que toma conta da nossa vida, nós ficamos com o joio e jogamos o trigo fora. Nós escolhemos o joio ao invés do trigo. No reino de Deus, nós, como cidadãos desse reino, não podemos ter pressa, porque senão corremos o risco de deixar de fazer o que deve ser feito para fazer aquilo que não tem utilidade nenhuma. E o dono então pede, vamos esperar. É a paciência de Deus para conosco. É a confiança em Deus de que a gente pode melhorar. Vamos esperar. Nesse processo todo, há a conversão. E o reino precisa de pessoas convertidas. Mais uma vez o Senhor mostra a sua misericórdia para conosco. Mas ele conta mais 2 parábolas para falar do reino. A semente de mostarda. Essa mostarda aí não é aquela que nós conhecemos, não. Aquela folhinha amarga. É um outro tipo de planta que é uma árvore grande. A semente é minúscula, porém ela jogada na terra, germina, se desenvolve e vira uma árvore grande. Então o Senhor fala que o reino é como essa sementinha, a menor de todas, porém quando floresce é a maior de todas. E ele conta também a parábola do fermento. Quem está acostumado a fazer bolo, rosca, né, põe aquela pitadinha de fermento ali no meio da massa,
e ela leveda a massa inteira e a rosca fica vistosa, bonita e também saborosa. Nós somos cidadãos deste reino e nós somos essas sementinhas pequenininhas no meio do reino e somos convidados a crescer nesse reino, a investir no nosso processo de conversão para sermos essa árvore frondosa que abriga a todos à sua sombra, que se destaca em meio às outras, pela sua força, pela sua beleza. Nós devemos destacar entre os outros, pelas nossas boas ações. E o fermento na massa? Não se coloca 1 quilo de fermento, é apenas uma pitadinha. E essa pitadinha faz toda a diferença. Como cidadãos do reino, nós não precisamos ter pressa, mas na nossa pequenez, nós somos convidados a fazer a diferença, a fazer esse reino acontecer. E como que eu faço esse reino acontecer? Na pressa? Não, nas nossas atitudes no dia a dia. Uma mãe que reza pelo seu filho está fazendo o fermento produzir o efeito na massa e está sendo cidadã do reino. Um filho que se preocupa e cuida dos pais já em idade avançada, é esse fermento que está produzindo efeito no meio da massa, está sendo essa sementinha que cresce e produz frutos. Quando nós nos reunimos para rezar, ou rezamos particularmente, estamos sendo cidadãos deste reino, dando a nossa contribuição, sendo este fermento na massa, fazendo este reino acontecer. Quando eu me preocupo com o outro, às vezes dando um sorriso, um abraço, uma palavra, uma atenção, eu estou sendo esse fermento na massa, eu estou sendo esse trigo que está crescendo e sobrepondo ao joio, porque eu estou fazendo bem. Então nós precisamos entender isso, como cidadãos do reino, sem pressa, nas pequenas atitudes do dia a dia. Eu estou fazendo esse reino acontecer em nosso meio. Eu estou sendo esse fermento, essa semente de mostarda e esse trigo que faz a diferença, que produz fruto e que é saudável. Então, não desistamos nunca. Às vezes a gente tem aquela sensação de falar, padre, parece que eu rezo, e a coisa não vai para frente. A segunda leitura, Paulo vai falar sobre isso. Deixe o Espírito rezar em você. Tenha certeza que por mais que pareça que a sua oração está sendo inútil, ela está sendo muito mais produtiva do que você imagina. Porque às vezes ela é só aquele fermentinho, mas é um fermentinho que na massa ele vai fazer toda a diferença. Às vezes para você a oração não valeu, mas para o outro ela teve grande valor. Para Deus acalentou o seu coração. Então estejamos atentos a isso, sintamos cada vez mais cidadãos desse reino e tenhamos a certeza, não precisa de pressa. Esse reino acontece dia a dia e é nas pequeníssimas ações que eu vou fazendo diariamente que eu vou aumentando ainda mais a minha pertença a esse reino e, sobretudo, fazendo com que esse reino de fato possa acontecer no meio de nós.